Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Nesse programa, mais um programa Pergunta que eu te respondo. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, eu sou psicanalista e terapeuta. E aqui eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças. Um aluno meu me mandou num comentário: Crísio, eu sempre fico em segundo plano. Por que isso acontece? Tá bom, vamos conversar. Você dirige carro? Você sabe que no carro tem o espelho dos lados, espelho retrovisor. E em determinado ponto desse espelho, nós não enxergamos o que está atrás. É chamado de ponto cego. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Vamos falar sobre ponto cego. O porquê sempre fico em segundo plano. O que é se colocar em segundo plano? O que é isso? Bom, é abrir mão dos próprios planos. Todos nós temos planos, temos ideias, temos desejos, não é? Você certamente tem muitos, mas chega um determinado momento que você abre mão dos seus planos. Abre mão para você se colocar em segundo plano. Por que você faz isso? Porque tem muitas áreas que permitem que a gente faça isso. Uma delas é a manutenção de um relacionamento tóxico. Outra delas é quando eu vivo em insegurança e medo. Então, quero falar sobre essas coisinhas. Por que você se coloca em segundo plano? O que é isso? Abrir mão dos próprios planos, cancelar compromisso seu, coisas que agradam você, para atender a pedido de um amigo. Então, você tem compromisso. Compromisso que te agrada? Vamos, sei lá, você gosta de ir na academia. É uma coisa que não é tão rara, mas é um pouco raro, né? Você gosta de ir à academia, mas aí um amigo te liga. Cara, eu preciso de você, né? Me dá uma mão. E você para com o seu compromisso que te agrada, te faz bem, para ir atender um amigo. Acontece isso? Acontece isso com você? Né? Ou abrir mão do que você quer para fazer o que o outro precisa. Presta atenção, abrir mão do que você quer para fazer o que o outro precisa. Poxa, eu quero tanto ir comprar uma roupa para mim. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo aconteceu muito. Passava anos sem comprar uma roupa para mim, mas para minha família não faltava. Eu não comprava para mim, não podia gastar comigo, mas era uma coisa que eu queria. E muitas vezes você abre mão do que você quer para atender o que o outro precisa. Né? Tá bom. O que mais é se colocar em segundo plano? Escreve aí, abrir mão dos seus próprios planos. Quem sabe a gente consiga resolver algumas coisas hoje aqui. Segundo, assumir responsabilidades extras. Bom, você já tem as suas, tem tanta coisa que você faz, mas, de repente, quando você poderia fazer algo por você, você assume uma responsabilidade para ajudar alguém numa tarefa que não é sua, é dele, é dela. Acontece isso? Acontece? Presta atenção, hein? Você oferece ajuda para alguém numa tarefa que não é sua, é dele. Só aí você está fazendo uma série de contravenções. Primeiro, não está deixando um espaço livre para você, porque talvez seja muito feio você ficar com tempo livre, né? Hoje eu acordei e estava bom o tempo, uma chuvinha, sabe? E tem um atendimento 7h30 da manhã, então vou levantar cedo, né? E eu percebi que a minha esposa estava cansada, muito cansada. Ainda que tenha dormido bem à noite, ela acordou cansada e eu falei assim, fica aí, fica na cama mais um pouquinho, eu vou descer e vou
vou fazer o atendimento. Hoje não é dia de café da manhã, porque 2 dias da semana a gente não toma café da manhã, a gente faz um jejum. E eu desci, mas não deu 5 minutos, eu escutei, chega, não é para mim isso. Ela não se permite descansar. É como se fosse um crime. Né? Será que isso acontece com você? E nem imaginar você parar, dar um cochilo de 5 minutos depois do almoço. Não pode parar para respirar, é proibido, né? No seu padrão mental, né? Então, assumir responsabilidades extras, porque se você não assumir responsabilidade dos outros, você tem um tempo vago. O que você vai fazer com esse tempo vago? É proibido você ficar sossegado, em paz, né? Cuidar sozinho de família. O familiar doente, um parente doente, um primo, a tia, uma mãe, um pai, sozinho. Sozinha, quando tem outras pessoas que podiam fazer isso também, se você os chamasse. Você se ocupa, por que você faz isso? Você se coloca em segundo plano. Olha, eu conheço, tenho vários alunos que já levantaram um problema sério entre os irmãos, porque ela, por incrível que pareça, as duas últimas que conversei, as mulheres, elas assumiram exclusivamente o cuidado da mãe. Exclusivamente. Ninguém chegava perto, só ela cuidava. E aí, poxa, claro que ela queria devolver tudo que ela ganhou, que ela recebeu, tudo bem, né? Mas e os outros? Talvez eles gostariam de prestar um serviço também para devolver o amor deles um pouquinho, mas não podiam, não se sentiam bem. Uma delas, a mãe chegou a falecer, ela cuidou da mãe 10 anos, os irmãos todos afastados. Agora ela procura os irmãos, ninguém quer falar com ela, não. Olha a dor. Né? Então, cuidar sozinha de um familiar doente quando tem outros que podem fazer isso. Mas não passa pela sua cabeça de dizer, pessoal, a mãe, o pai, o irmão, não é só meu, não, é nosso. Vamos dividir? Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho meu trabalho. Não dá para carregar esse peso só nas minhas costas, não. Vamos dividir, não é? Assumir responsabilidades extras. Tá? Anotou? Então, a primeira, abrir mão dos próprios planos. Segundo, assumir responsabilidades extras. O que é isso, Acrisio? Estou chegando, estou ouvindo isso. Isso é como se colocar em segundo plano. A gente faz esses 2 passos. Tem um terceiro passo, quer saber? Anota. Antes de falar do terceiro passo, eu vou dar dicas importantes de como mudar isso. Mais para frente, fica comigo. Cleomar Campos, aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gente boa demais. Vander, Rosângela, você é assim, não paro para nada. Tem que parar de vez em quando, senão funde o motor, né? E depois que funde, só no hospital, né? A gente tem que parar, né? Tá? Então, eu vou dizer o terceiro motivo que leva você a se colocar em segundo plano. Eu me sinto culpada de tudo. Isso não é legal. Primeiro, você não é o centro do mundo para que tudo seja culpa sua. Não é mesmo? Você não é tão grande assim para que tudo seja culpa sua. Não é mesmo? Imagina a culpa de Deus que criou o mundo, criou os seres humanos, né? Criou tanta gente em guerra, tanta gente em conflito, a culpa que ele ia levar. Faz isso não. As pessoas têm escolhas, né? Não se coloque a culpa em você, tá bom? Assuma a responsabilidade da sua parte e deixe a parte dos outros com os outros, tá bom? Vamos lá, terceiro motivo para se colocar em segundo lugar, negligenciar as próprias necessidades. O que é negligenciar? Eu ter uma obrigação, eu ter um dever, eu ter um a fazer e não cuidar dele. Por exemplo,
Crisio, faz o café. Tá legal, vou fazer o café. Aí eu ponho uma água e vou começar a arrumar a mesa, que eu faço toda manhã isso, exceto terças e quintas, que a gente não toma café da manhã. E aí eu, arrumando a mesa, esqueço que a água do café ferveu. E, poxa, aí eu vejo a minha esposa pegando a água do café e colocando lá, passando o café. Eu negligenciei uma atividade que eu deveria cuidar. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que nós temos pai e mãe, por exemplo, tem uma obrigação de cuidado, de educação, de zelo pelas crianças. Afinal de contas, a gente pôs no mundo, né? Não dar o que eles precisam para crescer é negligenciar, entende? Então, quando eu negligencio minhas próprias necessidades, caramba, olha só, eu tenho uma missão na vida, cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, cuidar das minhas emoções, cuidar do meu corpo, zelar pelo meu alimento, comer bem, comer certo, né? Largar a mão de comidas, de bebidas açucaradas. O açúcar, ele deveria existir apenas nas frutas, né? Mas a gente pegou açúcar e está socando açúcar em tudo que é lugar. Açúcar, desculpa se tem alguém aqui dos produtores de açúcar, mas é um veneno. O açúcar vicia 8 vezes mais do que cocaína. Não estou dizendo que cocaína deve ser lícita, mas o açúcar devia ser banido da nossa mesa. Banido da nossa mesa. Banido. Entende? Mas não se preocupam com isso, porque o imposto é alto, né? Que paga lá. Né? Então ninguém se preocupa com isso. Deixa a gente morrer, né? Viciado pelo açúcar. Por que eu falei isso? Fecha parênteses. Para, Cris. Estamos fazendo campanha aqui, não. Mas sobre o cuidado, o zelo das próprias necessidades. Deixar a sua saúde física ou mental para cuidar de uma outra pessoa. Cuidar de uma outra pessoa. Mas por que essa pessoa ficou assim? A gente pode entender um pouquinho. Às vezes tem gente que é tão carente que adoece para ter alguém cuidando dela o tempo todo. Porque se ela ficar bem, as pessoas vão sair de perto dela. Aí ela adoece. Aí tem mamãe perto dela. Tem gente, não sei se é o seu caso, 50 anos morando com a mamãe, deixando a mãe louca. Ei, para, sai de casa, vai cuidar da sua vida, cresça. Aliás, você já cresceu. Não é? Então, a mãe, o pai, deixa a própria saúde para cuidar de uma outra pessoa. Ué, por que ela não pode cuidar dela? Por que tem que... Não. Ela deixa de lado os interesses pessoais para se dedicar a outra pessoa. Como é que é isso, gente? Não dá para entender. O outro é incapaz mesmo. Se for incapaz, tem um motivo, né? Mas muitas das vezes não são incapazes. Eu estou mantendo alguém para me ocupar, para criar dependentes em mim. Nossa, isso é... Eu me coloco em segundo lugar, não é? Tá bom? Bem, então falei desses 3 motivos. Vou tocar num ponto sensível, espero que vocês mantenham dentro do tema, para não desvirtuar. Uma mãe que coloca as necessidades dos filhos em primeiro lugar. Ah, Cris, meu filho tem 1 ano. Ok, perfeito. Seu filho tem 22. Tem 30. Necessidade de quem, em primeiro lugar? Quando é que os filhos vão crescer assim? Chega! Você está com a teta na boca dos filhos com 18 anos de idade? Está na hora de parar e olhar para você. Quem está precisando é você, que talvez não queira se olhar e quer ficar amarrada nessa cria que já cresceu. Ela não foi feita para você, ela foi feita para o mundo, foi feita para ela, não para você. Desapega. Está na hora. Então, uma mãe que coloca as necessidades dela em segundo plano e coloca as necessidades do filho em primeiro. Mantenha dentro do nosso assunto aqui. Não vai desvirtuar, não vai pegar exceção aí, não. Pelo amor de Deus, tá bom?
fala isso para uma senhora de 65 anos. Eu tenho 65 anos, estou falando, não é? Então, mas e por que a gente faz isso? Talvez essa senhora de 65 anos não tenha tido a oportunidade que você está tendo de ter esse esclarecimento. E para ela é muito difícil, né? Mas, olha, cuidado para você não seguir o ciclo. Uma mãe faz tudo, caramba. Faz o café, leva filho para a escola, cuida da casa, vai trabalhar, volta, cuida da casa de novo, cuida dos filhos, e ninguém faz nada, só ela. Ela fica em segundo plano. O que ela está ensinando, hein? Que uma pessoa dessa, estou falando da mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa. O que uma pessoa dessa está ensinando? Que ela não vale nada, que os outros são tiranos, são imperadores, são os gostosões dessa casa. Quantas famílias ainda hoje, as meninas são educadas para ser serventes dos homens. E o marido folgado senta à mesa, não mexe uma palha. E a mãe, as filhas mulheres, têm que pôr o que ele gosta de comer no prato. O fim da picada, pô. A Cris, isso é uma tradição antiga. Tá na hora de mudar a tradição antiga, pô. Chega. Mas aí você educa as filhas assim e os filhos como folgados. Esse filho folgado vai crescer atrás de uma mulher que ele possa escravizar e manter assim. Tá na hora de parar com isso, pô. Não é? Então, você se coloca em segundo plano, ensinando as suas filhas a ficarem em segundo plano também. Não é assim, não. Se você não for o primeiro lugar na sua vida, nada vai dar certo, porque vai tudo com muita raiva e tristeza, mas isso é uma outra página que eu vou falar para frente, tá bom? Outro exemplo é você um amigo que está sempre disponível para ajudar. Você não é assim? A amigona que está sempre disponível para ajudar. Pode ligar a hora que for. Você fica 2 horas atendendo, ouvindo a colega, mas tá pau comendo em casa, todo mundo esperando você para conversar, para te ver, mas você é amiga de todos aí e não dá uma atenção para ninguém. Poxa, os amigos querem alguém assim, não é? Abusados também. Tem gente abusada, tá louco? É. Ixi, Maria. Tá bom, vamos em frente, vamos em frente. Porque pessoas, diante das oportunidades de crescimento, evolução e mudança, se colocam em segundo plano. Por quê? Você pode me dizer por que pessoas, diante de possibilidades de crescimento, de evolução e de mudança, se colocam em segundo lugar? Né? Vamos lá. Por quê? Porque, como eu disse, o nome é ponto cego. E elas estão no ponto cego, não estão vendo o próprio valor. Não estão vendo o próprio potencial. Elas não veem. E por que não veem? Porque não vê o valor delas. Acredita que ter valor seja servir 200%. O problema não é servir. O problema é não se ver. O problema não é servir. O problema não é ajudar. Eu não estou falando em nunca servir, nunca ajudar. Eu sou uma pessoa que ajudo. Mas eu não posso ajudar se eu estou negligenciando as minhas necessidades. Tá bom? Não posso. Porque eu estou criando uma conta negativa contra o outro. Olha, eu vou deixar as coisas minhas para cuidar de você. Entende? Por qual motivo existe esse ponto cego em que eu não vejo as minhas necessidades? Por qual motivo existe esse ponto cego que eu não vejo que eu sou capaz, que eu sou importante, que eu tenho valor? Por quê? Essa é a pergunta que eu devo responder. Então eu vou te dizer, tem 2 motivos muito claros. O primeiro, as teias. Sabe aquilo que a aranha faz? Teia da insegurança. A insegurança cria teias
que a gente fica amarrado nelas. E que teia é essa? A insegurança que diz, eu não sou bom o suficiente. Se eu não sou bom, eu não vou cuidar de mim. Eu não preciso de roupa, eu não preciso de alimento especial, eu não preciso de descanso, eu não preciso de estudo, eu não preciso de um dinheiro, eu não preciso crescer, eu não preciso cuidar do meu emocional, eu não preciso cuidar da minha mente, eu não preciso cuidar do meu corpo, porque eu não sou bom o suficiente. Isso é ponto cego, é a teia da insegurança, é a insegurança que faz isso, sacou? Tem mais um, ó. Eu não mereço sucesso. Essa frase era minha por muito tempo na vida. Por muito tempo na vida. Quem de vocês aceita o sucesso descaradamente? Eu quero ter sucesso. E ter sucesso, quando a gente fala de sucesso, a gente pensa em dinheiro, né? Pensa em dinheiro. Mas não é não. Sucesso são os resultados daquelas coisas que a gente tanto quer. Ter sucesso no amor. Você tem sucesso no amor? Como é que está a relação? Como é que está a relação? Você faz tudo por ele e ele não faz nada por você. Talvez você esteja fazendo demais, não dá espaço para ele fazer um pouco, não é? Então, eu não merecia sucesso. E se eu não merecia sucesso, eu não cuidava de mim. Se eu não merecia sucesso, eu não cuidava da minha saúde. Eu podia desprezar a minha saúde. Sucesso na saúde, na vida. A minha vida não precisa, eu não sou bom, eu não preciso ter sucesso, então eu vou encher a cara, eu vou me drogar, eu não vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, eu vou comer feito um porco, vou comer de tudo, bebidas açucaradas, muito trigo, muita massa, desculpa os italianos aqui, né? Eu não vou comer nada que seja saudável, não. Eu estou me destruindo aos pouquinhos. Fumo demais. Bebo demais. Não é? Então, não mereço sucesso na saúde. Não mereço sucesso intelectual, então eu não vou gastar com estudo, especialização. Não mereço sucesso emocional, então eu não vou gastar com uma terapia, com curso, com treinamento, com processo terapêutico. Não mereço sucesso. E o que eu faço? Eu crio situações que me autodestroem. É o que a gente chama de auto-boicote, não é mesmo? Então, talvez essa teia da insegurança diz assim para mim, lá dentro, eu vou ser rejeitado. Então, se eu vou ser rejeitado, eu me coloco em último lugar para fazer tudo pelo outro. Para quê? Para que o outro não me rejeite, porque eu sou um bom capacho, porque eu sou um bom serviçal, porque eu sou um bom empregado, ainda que eu seja esposa, marido, filhos fazem isso também, né? Para não ser rejeitado. A teia da insegurança que fica me segurando me faz colocar em segundo plano, impede o primeiro passo da minha vida, que é abraçar a oportunidade na vida. A oportunidade de crescimento, de evolução, de autoconhecimento, de liberdade. Entende? Vamos para o segundo? Qual o segundo ponto cego? São dois retrovisores, né? Um retrovisor, teia da insegurança, ponto cego, ela me impede de ver, eu sou ruim, eu sou fraco, eu não presto mesmo, né? Vão me rejeitar. E o segundo retrovisor, medo do desconhecido. Isso todo mundo fala medo do desconhecido. Que novidade tem, que novidade tem, né? Nenhuma. Então, mas vou falar do seguinte, a zona de conforto é ela quem recheia o medo do desconhecido. A zona de conforto. Ainda que a zona de conforto seja dolorida. Como zona de conforto dolorida? Claro. Imagina você viver numa relação tóxica. Por que você não sai? Porque você tem medo, medo do desconhecido, porque aí já está conhecido. Você sabe que quando ele está trabalhando, não está te incomodando. Quando ele chega, você vai dormir, você vai trabalhar, fica longe. Você sabe que se você pode ficar dependente financeira dele, e aí, pô, o que eu vou fazer, né? Vou ter que trabalhar, como é que eu vou criar os meus filhos, coisa e tal.
A zona de conforto, ainda que dolorida, não é? É melhor do que o desconhecido, cara. Mas o desconhecido tem novidades também, tem coisas boas. É que a gente fica só pensando no medo, né? E aí eu tenho medo de me aventurar. Principalmente me aventurar em crescer por dentro. A maior segurança que a gente pode ter é a segurança do nosso interior. Porque nós estamos falando da teia da insegurança, do medo, do desconhecido, falando de emoções internas. Se tem alguma coisa que amarra a gente, está dentro de nós, não está fora. Não são cordas que nos prendem, são pensamentos. Né? A Vial está dizendo, eu tenho medo de recomeços. Vial, o que eu mais fiz na minha vida foi recomeçar. E muitos do zero. Mas sabe o que eu aprendi? Que nunca é do zero totalmente, porque eu já tinha experiência, né? Era zero financeiro, zero de trabalho, zero de estado, zero de um monte de lugares, zero de relacionamento. Mas quando eu começava, nossa, eu começava com tudo. Né? Então, o recomeço é bom. Tá? Então, eu tenho medo de me aventurar a fazer cursos, fazer treinamentos, para crescer de dentro para fora, porque por fora a gente já cresceu. A gente faz botox, a gente faz aquele negócio, recalchutamento de rosto, um monte de coisa, né? A gente já cresceu. A gente faz academia para ficar porrudo, forte, põe aplique para deixar de ser careca, né? Faz um monte de coisa. Por fora a gente já cresceu, mas por dentro a gente é criança. A gente tem medo de coisas que nos impedem da gente ser melhor. Os pontos cegos, né? A teia da insegurança e o medo do desconhecido. Gente, qual que é a importância da gente falar sobre esse tema? O ponto cego. Por que sempre fico em segundo plano? Qual que é a importância? Como a Vial está dizendo, fico sempre com sentimento de frustração pelo que deu errado. Sabe o que deu errado? Na realidade, não deu errado, Vial. Foi um aprendizado. Eu queria chegar aqui, mas eu cheguei aqui. Só que aqui não me satisfez. Eu não preciso voltar. Eu sigo daqui para frente. Eu já aprendi. Não tem erro, não, tem aprendizado. Né? Sabe qual é a importância de a gente falar disso? Autoestima e felicidade. Quando eu começar a me considerar, ter amor por mim mesmo, eu tenho autoestima e passo a ser feliz. Sônia Yamamura, minha prima do Rio de Janeiro, está dizendo, tenho medo maior de ser obrigada a recomeçar depois dos 75. Sabe que, Sônia, minha prima, nós recomeçamos todo dia quando a gente abre os olhos, né? Recomeçamos um dia. A cada novo dia que eu abro meus olhos, eu tenho 50 mil possibilidades de novos pensamentos, diz a neurociência. Mas eu penso os mesmos pensamentos sempre. Eu esqueço de ter novos caminhos. Todo dia é um dia novo, é um recomeço. Vai ser muito bom quando a gente pode recomeçar. A vida nos presenteia todo dia com recomeços. E parece que a gente nunca aprendeu. 75 anos de recomeços, vezes 365 dias. Olha quantos recomeços você já teve, não é mesmo? Outro motivo de importância de a gente falar disso, sucesso pessoal e profissional. Sem mudanças, sem eu me colocar em primeiro lugar, eu não vou crescer profissional e nem pessoalmente. Se os outros estão em primeiro lugar, eu não cresço. E, olha, dá um medo muito grande a gente falar que a gente vai cuidar da gente, eu em primeiro lugar. Dá um medo muito grande. Sabe por quê? A palavra é egoísta. E colocaram isso na cabeça da gente. Quando a gente era criança e tinha um brinquedinho, não queria dividir com os amiguinhos, com os irmãozinhos. Você é muito egoísta. E aí ficou preso na nossa cabeça. Cuidar da gente não é ser egoísta, é ter amor. Ame o próximo como a si mesmo. Ou você se ama, ou nada vai acontecer de amar ao próximo. Porque se você ama o próximo e não se ama, é falso, é mentiroso. Terceiro motivo, por que é importante a gente falar disso?
Relacionamentos saudáveis. Sabe por que você não tem relacionamento saudável? Sabe por que seu relacionamento é tóxico? Porque você se coloca em segundo lugar. E você está alimentando uma relação doentia, negativa. Quarto motivo, porque é importante a gente falar sobre isso, sua saúde física e mental. Sua saúde física. Você não vai viver mais um ano sem a saúde física. Cuida de você. Eu não posso fazer alimento saudável porque meu marido não gosta. Então, cuida de você. Faz isso. Ou você cuida de você ou você morre. E aí ele vai fazer como para comer? Ele vai no restaurante, ele vai achar uma cozinheira. Não é? Então, cuida de você. E o último motivo, porque é importante falar de você em primeiro lugar, liberdade e realização pessoal. Essas duas palavrinhas são as coisas mais importantes do ser humano. Liberdade. Se eu não sou livre, eu não posso amar. Realização pessoal. Como eu amo sem me realizar pessoalmente? É mentira. É mentira. Tudo o que você precisa está dentro de você. Tudo que você trouxer de fora para colocar dentro de você é falso. Você está se matando. Você não precisa de nada que está fora de você. Liberdade e realização pessoal estão dentro de você. Você precisa trazer qualquer insumo de fora, qualquer remédio, qualquer produto externo para dentro de você, porque você não encontra a liberdade aí dentro de você. Você não encontra a realização pessoal dentro de você. Tá bom? Bom, então eu disse que eu ia dizer umas dicas. Como se valorizar? Valorizar, se colocar em primeiro lugar. Diga não a pedidos que sobrecarregam você. Diga não a pedidos que sobrecarregam você. Se sobrecarrega você, não é justo. Você está sendo injusta com você. Né? Segundo, escreve isso, hein? Quando alguém pedir algo, pensa, estou me sobrecarregando, tô, desculpa. Sinto muito, mas não vai dar. Dessa vez, não. E a pessoa vai se virar e vai fazer, porque ela criou a situação, ela pode resolver. Segundo, comunique as suas necessidades e os seus desejos. Se você não disser, eu preciso de descanso, vão te usar. Se você não disser, eu preciso de uma academia, vão te usar, você nunca vai. Eu preciso aprender algo novo, vão te usar, você nunca vai aprender. Comunique suas necessidades e desejos. Eu quero tanto crescer de dentro para fora. Como eu quero me conhecer mais. Entende? Terceiro, cuida da sua saúde física e mental. Esse é seu templo. Essa é sua primeira igreja. Esse é seu primeiro templo. Cuida da sua saúde física e mental. Pensa como você anda cuidando do seu corpo. Pensa nisso. Pensa nisso. Remédios? Remédios. A não ser que seja imperiosa necessidade. Mas remédio para curar emoção, pensamento? Que é isso? Invista em seu desenvolvimento pessoal. Sem investir no seu desenvolvimento pessoal, o que resta de você? Quando é que você vai investir na sua saúde física, emocional, se você não investe no seu desenvolvimento pessoal? Vai continuar no remédio, vai continuar trabalhando para os outros, vai continuar sofrendo, triste, deprimida, ansiosa. As coisas começam de dentro para fora. Mas é preciso se colocar em primeiro lugar. E por último, cerque-se de pessoas que valorizam você. Se você estiver cercada de pessoas que dizem que você não presta, você não vale nada, que você é burra, que você não vai para frente, esquece. Cerque-se de pessoas que te valorizam. Primeira, você. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você.
A Cris, me mostra um caminho? Eu mostro. Eu tenho 2 caminhos. Um que vai acontecer agora nos dias 5, 6 e 7 de abril, em Brasília. Uma imersão presencial comigo, de 35 horas, que é capaz de mudar sua vida da sexta para o domingo. Mudar a forma de pensar, de se emocionar, de se relacionar. Tem mais de 5 mil pessoas que já fizeram isso e têm a vida transformada. E se você fizer e não tiver resultados, eu devolvo seu dinheiro em dobro. Tá bom? Quer saber mais sobre isso? É só entrar no link que tem aí na bio, e lá no link tem um botão laranjado, eu acho. Você clica nele para se comunicar com alguém da minha equipe. Faz isso por você. Talvez seja a última oportunidade. Tem um grande amigo que esse mês de março, hoje é dia 14, 3 dias antes de ele completar 80 anos, ele faleceu de parada cardíaca. Faz isso. Cuida de você. Busca a sua cura interior antes que seja tarde. Para você ou para as pessoas, ou para as situações. Não é? A viagem. Escreve a viagem, procura, clica no link da bio, imersão presencial comigo, 35 horas. Desculpa as palavras, tira as crianças daí ou coloca o dedo no ouvido delas. Fudida. Do caralho. É coisa pra gente grande. É coisa pra quem quer mudar a vida de uma vez por todas. É coisa pra quem quer ser dono da própria vida. Sem moleza. Mole não entra lá. Sem moleza. Você quer transformar sua vida? Faz a viagem. Eu moro em Pernambuco, vai, pega o avião e vai para lá. É muito caro, pega o ônibus e vai para lá. Muda sua vida. Que na semana seguinte a vida vai responder para você com muita coisa. Os milagres estão batendo na sua porta, mas você está com a porta fechada. Porque prefere a doença, prefere o vitimismo. Então faz a viagem. Não é de graça. Não é de graça. Faça e muda a vida. Se não mudar, devolva em dobro. Tá bom? E tem um outro, eu disse que eram 2 caminhos. O segundo caminho é o processo terapêutico à origem, que vai começar em maio, é só pela internet. Tá bom? Mas queria falar da viagem. Faça. Mais de 5 mil pessoas fizeram. Eu vou deixar muitos depoimentos aqui para você. Depoimentos verdadeiros, de pessoas que são como você e como eu. Você pode entrar no link ou no meu canal do YouTube, @Cris de Medeiros, tem todos lá, mas eu vou colocar aqui durante esses dias. Era isso. Não é tão longe. A Rosângela está dizendo, pena que é tão longe para mim, queria tanto. Longe é um lugar que não existe, Rosângela. Longe é um lugar que não existe. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquele monte, sai daí e se joga no oceano. E ele se joga. Sabe o que ele queria dizer com isso? Pega um carrinho de mão, uma pá e uma enxada e desmonta esse monte e leva ele para outro lugar. Longe é um lugar que não existe. Caro é a desculpa que eu dou para não fazer, para não mudar o meu status quo, meu estado atual, a minha zona de conforto. Gratidão. Já estão mandando eu parar de falar? Oi? A gente divide em 24 vezes um telefone. Ah, é verdade. É verdade. A Carla está dizendo, a gente divide em 24 vezes um iPhone de 5 mil para colocar ele no bolso e mostrar para as pessoas, não é mesmo? A viagem, tudo mais. Quando é para a gente se coloca em segundo plano. Não é? Tá bom. Fiquem com Deus. Um beijo muito grande. Espero que de hoje em diante você vá para o primeiro lugar. É bom para você e para as pessoas à sua volta. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau, pessoal.